Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do nosso Deus, Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, manancial de águas vivas, que refresca, que refrigera a nossa alma, mais do que isso, que nos dá a verdadeira vida. É a Ti, Senhor, que nós nos dirigimos nessa noite em oração, pedindo que o Teu Espírito, ó Deus, que estava com os santos profetas, também esteja conosco, Deus, e nos ajude, nos edifique pela palavra que vai ser pregada, que ela venha, Senhor Deus, a fortalecer a nossa confiança em Ti, ou até desenvolver essa confiança como nós necessitamos, ó Deus, na nossa vida. Abençoa cada pessoa que aqui está, Senhor, e que, ó Deus, veio aqui para ser edificada pela Tua palavra. E o meu desejo é que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a vida de cada uma delas, pelas verdades, ó Deus, que o Senhor me ajudou a conhecer e a me aprofundar durante esses dias. Abençoe a cada um de nós, ó Deus, é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nos últimos domingos nós temos considerado um erro muito comum entre as pessoas, inclusive entre cristãos, que é a substituição de Deus pelo homem como objeto de confiança. E nós demonstramos até o desenvolvimento e o resultado dessa confiança no homem. Nós vimos que o coração, que é a sede dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções e desejos, é o responsável pela escolha do objeto da nossa confiança. Ou seja, a nossa confiança, ela começa dentro de nós, em nosso coração, e se volta para além de nós a um objeto, que pode ser Deus, mas que também pode ser outro objeto, e no caso, o homem. Agora, felizmente, a gente também tem visto, irmãos, que nós podemos fazer a escolha do objeto da nossa confiança. Você pode decidir confiar em Deus ou confiar no homem. Para Jeremias, que era um homem que confiava em Deus, ele aconselhava o povo justamente a fazer o mesmo que ele, confiar em Deus e receber os benefícios dessa escolha. Então, hoje à noite a gente vai tratar justamente sobre isso, o que é confiar no Senhor. Eu tenho razões para confiar no Senhor? Eu tenho benefícios em confiar no Senhor? É isso que eu desejo que nós possamos aprender ou rever hoje à noite. Então, a primeira coisa que eu quero ver com os irmãos é o que está no versículo 7, que diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Primeira coisa que nós vemos aqui é que é bendito, é abençoado o homem que confia no Senhor. Alguém poderia perguntar, tudo bem, eu ouvi isso, é bendito, é abençoado o homem que confia no Senhor. Mas como é que o Senhor abençoa esse homem? Como é que Deus me abençoa pelo fato de eu confiar nele? Primeira coisa que a gente tem que ver, irmãos, é o significado de confiança nas Escrituras.
E o que é que as Escrituras nos falam sobre confiança? Bom, de acordo com a palavra de Deus, confiança significa, entre outras coisas, uma crença firme, né? Uma crença firme em que? Na confiabilidade ou na capacidade de algo ou de alguém. Uma confiança que produz uma sensação de segurança nesta vida. Então, a confiança que fala aqui o texto não é aquela confiança, né, que ora está em Deus, ora está em outra coisa. Não é essa confiança, porque essa não é a confiança firme. Se a nossa confiança ela está indo de objeto para objeto, então não é a confiança que as Escrituras ensinam e que nós precisamos desenvolver na nossa vida. E eu queria que a gente fosse em Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, no versículo 3, e ver o que essa confiança foi para o profeta Isaías. Então, Isaías 26, 3, ele diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então veja só, essa é a confiança. Olha o que o profeta diz. Olha o que era confiar em Deus para ele. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Agora, perfeita paz, por quê? Porque essa pessoa, ela tinha um propósito firme. E esse propósito, ele estava fundamentado na confiança em Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é isso. O que é confiar em Deus? É eu confiar em Deus de tal maneira que eu vou ter uma sensação de segurança. E quem não quer ter essa sensação de segurança? Em seu coração, dentro de si. Entretanto, como no caso dos judeus, nos dias de Jeremias, como a gente viu, o que é que acontece com o homem que fica preocupado com a sua segurança apenas? Ele fica preocupado com a sua segurança, porque ele mostra que ele ainda não desenvolveu aquela confiança em Deus. Então, as coisas que acontecem ao redor dele, que acontece no entorno da sua, digamos, da sua rua, né? O que acontece na sua cidade, faz com que ele comece a tirar a confiança dele em Deus, porque essa confiança não se desenvolveu ainda, e começa a transferir para os homens, como se os homens muitas vezes não se mostrassem, primeiro, incapazes, em segundo lugar, indiferentes ao que acontece aos outros. Davi sabia muito bem disso, os profetas também, os apóstolos também. Confiar no homem, em vez de confiar em Deus, é muitas vezes você colocar uma confiança num objeto que não vai ter poder de trazer para o seu coração, para a sua alma, a segurança, a paz que ela precisa. Eu sei, meus irmãos, que quando um crente ele parte desta vida para estar com o Senhor, e que estar com o Senhor é incomparavelmente melhor, ele não vai precisar dessa confiança. Mas aqui neste mundo nós precisamos dessa confiança. Uma confiança que não vai de um objeto para outro, mas uma confiança o quê? Que esteja em Deus do mesmo modo que a sua confiança nele para a salvação está. Você creu em Jesus Cristo para a salvação, a sua fé repousa nele. Ela não procura outro objeto, porque sabe que não há outro Salvador. Agora, o que a gente precisa aprender muitas vezes é que não somente não há outro Salvador, mas também não há outro em quem podemos confiar para andarmos nesta vida com paz dentro de nós. Então, por que nós devemos confiar em Deus e não no homem, segundo as Escrituras? Vamos ver 3 razões, primeiramente, meus irmãos.
A primeira razão que eu quero ver com vocês é: todo o poder pertence a Deus. Primeira razão, todo o poder pertence a Deus. A confiança no poder do homem começa quando o coração se afasta de Deus e esse afastamento leva o homem a depender de outro homem e não de Deus. E quando ele faz isso, ele ignora uma verdade básica, que é a de que todo o poder pertence a Deus. Então, a primeira razão que eu coloco diante de nós é esta: não há outro poder, meus irmãos, no céu e na terra maior do que o poder de nosso Deus. Não há outro poder no céu e na terra maior do que o poder de nosso Deus. O rei da Babilônia, nós vimos na mensagem passada, ele invadiu o reino de Judá. Por ele ter invadido o reino de Judá, será que nesse sentido o poder dele, do rei Nabucodonosor, foi maior do que o poder de Deus? Vamos pensar. Lá em Jerusalém, cidade de Deus, lá estava o templo, a casa de Deus. Então, um judeu ele pensava: não, aqui é a cidade de Deus, aqui está a casa de Deus, não há quem possa vir contra nós. Só que veio Nabucodonosor com os exércitos babilônios, invadiram, destruíram, queimaram a casa, levaram cativo milhares de judeus. Então, isso significa que Nabucodonosor foi mais poderoso do que Deus para defender a cidade do povo de Deus? O que é que a Bíblia nos diz sobre isso, irmãos? Irmãos, em Jeremias capítulo 27, você pode até deixar marcado, né? Jeremias 17, vamos lá para Jeremias 27. Lá está a resposta. Jeremias 27. Vamos lá. O que é que Jeremias poderia responder ao povo dele? Mas Jeremias, Deus está conosco, aqui é a casa de Deus, então será que Deus não pôde nos proteger? Olha só o que é que diz Jeremias 27, versículos 5 e 6. O que Deus fala? Eu fiz a terra. Isso são palavras de Deus. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido. E os dou àquele que for justo. Agora eu entreguei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E também lhe dei os animais do campo para que os sirvam. Ou como disse outro profeta, né, o profeta Daniel: tu, ó rei, se dirigindo a Nabucodonosor, ele disse: tu, ó rei, é rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E aonde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, meus irmãos, não é que Nabucodonosor foi mais forte, mais poderoso do que Deus. O povo de Israel, o povo do reino de Judá, estava equivocado se algum deles pensasse isso. E nós também, se pensássemos. O que aconteceu foi que Deus entregou a Nabucodonosor o reino de Judá por sua desobediência a Deus e também por sua confiança no homem. Por sua confiança no homem, que se mostrou uma confiança frustrada. De acordo com as Escrituras, o poder de Nabucodonosor pertencia, na verdade, a Deus, o qual lhe delegou
em parte, foi somente em parte, por algum tempo. Na realidade, por mais poderoso que fosse, Nabucodonosor era um simples servo do verdadeiro possuidor de todo o poder. Então você pode olhar, meus irmãos, o homem mais poderoso desse mundo. Em termos de poder bélico, o homem mais poderoso desse mundo, né, é o presidente da nação norte-americana. Em poder bélico, ele ainda é o mais poderoso desse mundo. Tem outros países poderosos, estão disputando com ele esse poder. Mas qualquer homem, inclusive ele, recebe todo esse poder da parte de Deus. Vocês estão entendendo? Ele não é que esse poder existe à parte, é como se Deus tivesse o poder dele e esses homens tivessem o poder deles. É o mesmo poder. Agora, sabe quem é mais poderoso do que todos esses homens? Aquele homem que disse: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O homem que disse essas palavras é hoje o homem mais poderoso de todos os tempos, de todos os séculos. Quem é esse homem? Jesus. É o homem que hoje está à destra do Pai nos céus, o homem para quem os anjos se curvam, o homem para quem um dia todos os poderes se curvarão. O que está acontecendo nesse momento? O que acontece quando Deus ele eleva Jesus até a sua destra? Deus está começando a colocar os inimigos de Jesus abaixo dos seus pés. O último inimigo que Deus vai aniquilar é justamente a morte. E quando ele aniquilar esse inimigo, que vai ser o quê? Quando entrarmos no estado eterno, quando a morte ela já não existir mais na terra, né? Quando toda lágrima for enxugada, então nesse momento vai se cumprir aquela vitória final de nosso Senhor, que até a morte, o último inimigo, ele venceu. Então ele é o homem mais poderoso. Ele disse: toda a autoridade no céu e na terra me é dada. É do Pai, o Pai dá ao Filho. E uma pequena parte dessa autoridade, Deus deu a Nabucodonosor para invadir o reino de Judá, para derrotar os exércitos do povo de Deus, derrotar o povo de Deus. Foi Deus que deu a Nabucodonosor esse poder. Por quê? Porque Deus, ele já havia avisado aquele povo que se eles o abandonassem, seria uma maldição para eles. Então a primeira coisa, meus irmãos, o primeiro passo que eu e você devemos dar para desenvolver uma confiança firme no Senhor é reconhecê-lo como o único e verdadeiro possuidor de todo o poder no céu e na terra. A segunda razão é que Deus age em favor de quem nele espera. Primeira razão é, Deus ele tem todo o poder. Tudo bem. A segunda é, Deus age para aquele que nele espera. Uma vez que o coração reconhece Deus como possuidor de todo o poder, ele passa a depender do Senhor em todas as circunstâncias. Quando o nosso coração ele reconhecer que Deus é possuidor de todo o poder, será nesse momento que o nosso coração vai começar a depender de Deus em todas as circunstâncias. No Velho Testamento, a gente lê sobre muitas batalhas, né, do povo de Israel. Geralmente era contra inimigos extremamente poderosos. Então, se você faz uma leitura do Antigo Testamento, você vai ver
o rei Asa enfrentando grandes inimigos, você vê o rei Josafá enfrentando grandes inimigos, você vê outros reis enfrentando grandes inimigos. E por que que eles alcançavam vitória? Como é que um povo pequeno, menor, né, em termos de soldados, em termos de máquinas de guerra, como é que esses conseguiam vencer outros que eram maiores, que eram mais poderosos do que eles, em número, em maquinário de guerra, em estratégias? Como é que eles venciam? Era justamente pelo poder de Deus, porque Deus agia em favor daquele que nele espera. Agora vejam só o que é que diz Provérbios 21, versículo 31. Provérbios 21, versículo 31. Nesse provérbio, o sábio, ele nos diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O que é que Deus está querendo nos mostrar com isso? Não é que você tem uma batalha na sua vida. Vamos pegar a figura da batalha para ilustrar as dificuldades que você pode estar enfrentando, talvez até agora. Está ali, é o que você vai fazer? Eu vou simplesmente esperar passivamente as coisas acontecerem. Não é assim. Ah, mas eu ouvi que o rei Josafá, ele não precisou, e os soldados não precisaram desembainhar as espadas. Mas eles foram até lá. Naquele caso, Deus fez com que as espadas dos inimigos se voltassem contra eles. Mas eles tinham que estar lá para ver o livramento do Senhor. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, irmãos, é que Deus age em favor daqueles que nele esperam. Mas Deus diz: qual é a luta que você está enfrentando? Qual é a batalha que você está encarando? Prepare-se para ela. Prepare-se, mesmo que seja espiritualmente, prepare-se para ela. Não pensa, meu irmão, que diante de um mundo como esse, a gente pode levar, né, uma vida de oração, para usar uma palavra que é bem conhecida de nós, uma expressão que é bem conhecida de nós, meia boca. A gente tem que fortalecer espiritualmente, através do quê? Do derramar o nosso coração diante de Deus, como nós cantamos. Derramar o nosso coração diante de Deus em oração. Qual foi a última vez que você foi até Deus, você foi orar, você começou a orar, nem estava com vontade, nem estava com vontade de orar. Você não estava com vontade de orar, mas você ou eu oro, ou eu não sei mais o que fazer. E você foi contra a sua vontade, contra a vontade da carne, você foi orar. E aquela necessidade te fez ficar por 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos e mais minutos ainda. E foi quando você começou a perceber, meu Deus, foi quando eu comecei a perceber o meu coração sentindo aquele alívio. Parece que aquele fardo, como aquelas cordas bem amarradas, né, que Dalila colocou aquelas cordas bem amarradas, né, em Sansão, né? E quando disse: Sansão, os filisteus, e ali Sansão rompeu aquelas cordas como se fosse fio queimado. Muitas vezes, meus irmãos, quando nós oramos a Ele, nós buscamos a Ele, não preocupados com o tempo. Deus vai me responder em meia hora. Deus pode responder em um segundo, mas às vezes Ele quer que nós descobramos que é importante estar diante dEle. E quando você está buscando a Deus em oração, é o momento em que você não está se expondo aos olhos dos homens. É muito bom nos expormos aos olhos dos homens. Os fariseus, eles não aguentavam essa tentação.
O fariseu, ele saía de casa para orar e chegava na praça, ele começava a orar na praça e as pessoas olhavam para ele e diziam: "Oh, que homem piedoso!" Mas por que que ele orava na praça? Para receber a glória dos homens. Ou glória buscada é a glória dos homens. Agora, quando você vai para o seu quarto, quando você ali fecha, às vezes até tranca a porta para ninguém entrar e interromper, e você, eu só saio daqui quando Deus me tirar esse fardo das costas. E você fica ali, aí você não está se expondo aos olhos dos homens, você está se colocando diante de Deus, e diante de Deus você está se preparando para as batalhas desta vida, porque maiores do que os exércitos que vinham contra Israel, são os exércitos que vêm contra a igreja, que não são de carne e nem de osso. São esses que estão nas regiões celestes, né, espalhando a mentira, espalhando, né, a ignorância, espalhando as trevas por onde eles podem. Eles tentaram até nos impedir de chegar à verdade, mas não puderam. E é contra eles que nós devemos nos preparar. Não simplesmente esperar passivamente, mas orar. Cuide da sua vida de oração. Mas, pai, meu irmão, eu levo uma vida tão corrida. Eu digo, eu entendo perfeitamente. Quem não tem uma vida corrida hoje? Mas eu sei que a gente pode dar a Deus o tempo que a gente julga importante para estar com Ele, para buscar Ele. Porque, como diz Isaías em capítulo 64, versículo 4, ele diz: porque ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém soube de um Deus como o Senhor, que trabalha para aquele que em ti espera. Então, a segunda coisa que nós precisamos fazer para desenvolver essa confiança firme em Deus é essa segunda razão. É acreditar que Ele está agindo em nosso favor, embora nós não entendamos como. Você sabe que Deus está agindo a seu favor. Eu sei que Deus está agindo ao meu favor, mas talvez nem você e nem eu saibamos como. Senhor, o Senhor está agindo ao meu favor, mas eu estou vendo um desafio aqui, outro desafio ali, outro desafio acolá, só aguardando a vez dele. Eu não estou entendendo, mas Deus está agindo em nosso favor, se estamos esperando nele. Agora a gente pode tentar resolver na nossa força, na nossa sabedoria, e o resultado pode ser bem diferente. Terceira razão para que a gente possa desenvolver essa confiança firme no Senhor, uma vez que o coração ele reconhece a Deus como possuidor de todo o poder e passa a depender dele em todas as circunstâncias, é nesse momento que Deus se torna o real objeto da confiança do coração. Na verdade, os passos anteriores que eu falei há pouco, né, que é reconhecer Deus como possuidor de todo o poder, depender dele em todas as circunstâncias, esses dois passos fazem o quê? Faz com que a gente comece a rejeitar qualquer outro objeto de confiança. Se eu sei que não tem outro maior do que Deus, se eu sei que não tem outro que se importa mais comigo do que Deus, então Deus, para mim, é insubstituível. É insubstituível. Não tem outro. Então aí ele se torna o objeto insubstituível de nossa confiança. E ao reconhecermos o caráter insubstituível da pessoa de Deus, aprendemos que mesmo confiando em outras pessoas, eu falei, não é errado você confiar em outras pessoas. Você confia nos pais, você confia nos amigos, você confia nos irmãos,
Mas quando Deus ele é insubstituível para você, você não transforma essas pessoas em concorrentes de Deus, em substitutos de Deus. E essa é a tendência, meu irmão. Se você começar a ver Deus como insubstituível, incomparável, muitas vezes os profetas diziam: Senhor, quem é semelhante a ti entre os deuses dos gentios? O próprio povo de Israel, Deus lembrava muitas vezes: quem vocês vão comparar comigo? Aí Deus dizia: ó, quem pesou os montes numa balança romana, né? Quem colheu as águas no mar na concha da mão? Ou seja, Deus usava expressões, figuras, para que o povo entendesse: quem vocês vão colocar ao meu lado, sendo que eu sou único, eu sou incomparável e, portanto, Deus é insubstituível como objeto da nossa confiança. É assim, meu irmão, que você e eu vamos desenvolver essa confiança. Vocês veem que não é uma coisa que é da noite para o dia. Não é uma coisa da noite para o dia. É uma coisa que você vai fortalecendo. Lembre-se, amanhã, segunda-feira. Uma das coisas que eu percebi, principalmente no começo da minha fé. Domingo era o melhor dia para mim. O melhor dia para o novo convertido é o domingo. É o melhor dia para o novo convertido. Às vezes o pior dia é a segunda-feira. Né? E não é porque ele quer imitar o Garfield, não. É porque ele vê que na segunda-feira é aquele dia que vai colocar à prova o que eu ouvi no domingo à noite. É na segunda-feira que eu vou começar a ser testado na minha fé. Mas se eu estou dando os passos certos, se eu estou começando a confiar em Deus, Ele é dono de todo o poder, Ele age por mim, mesmo quando eu nem entendo como, e Ele, portanto, é insubstituível na minha vida, então a minha fé, ela está deixando de ser aquela fé que vai de um objeto para outro, para ficar firmemente nele. Agora, se essa confiança ela se desenvolve, que benefícios eu recebo quando eu coloco Deus no lugar que Ele merece na minha vida? Que resultados eu vou colher? Eu chamo vocês para olhar que está em Jeremias, capítulo 17, versículo 8, que diz: porque é bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. É porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vamos agora para os benefícios. Que benefícios eu posso receber por confiar no Senhor? Jeremias alista pelo menos 3. O primeiro benefício é como está aqui nessa parte do versículo que diz: será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. O primeiro benefício é vida. Vida. A vida espiritual é, em outras palavras, a vida de Deus na alma do homem, a qual este recebe quando busca ao Senhor. Vida espiritual. Vida espiritual você recebe quando você crê no Senhor Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo, então você está provando das águas vivas, então você está recebendo vida espiritual. Agora, essa vida espiritual, ela é usufruída na medida em que dependemos dele para a salvação, é claro, e para as demais coisas desta vida. Vida espiritual é isso, irmão. É você usufruir dessa vida. Agora, na medida da sua e da minha busca. Quando a pessoa ela se queixa que ela está muito fraca espiritualmente, é parecido com aquela pessoa que não se alimenta direito. Pessoa que não se alimenta direito, com certeza,
ela vai se sentir fraca. Às vezes nós precisamos de uma refeição boa logo no início do dia, para enfrentar a luta do dia. Mas não. Nós não damos atenção à alimentação. Semelhantemente, quando nós não damos atenção à nossa busca diária da presença de Deus, o que é que vai acontecer? Nós vamos ficando fracos, nós vamos começando a sentir pouco esta vida. E veja só o que é que ele fala dessa árvore, né? Ele diz, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Meu irmão, se você plantar uma árvore próximo a um riacho, a um ribeiro, eu já sei para onde as raízes dessa árvore vão se estender. A árvore vai procurar pelas raízes a água. Nós, semelhantemente, irmãos, como uma árvore, precisamos estender a presença do Senhor, buscar a presença do Senhor. E eu já falei e repito, é muitas vezes, e começa muitas vezes pela vida de oração. Nesse mundo complicado que a gente vive, sim, nesse mundo complicado que a gente vive. Eu me lembro de uma citação que eu li num livro sobre Martinho Lutero. Dificilmente alguém nunca ouviu de Martinho Lutero aqui entre nós, né? Mas Martinho Lutero, ele chegou a dizer: hoje há tantas coisas que eu preciso fazer que eu não posso ficar menos de 4 horas em oração. Olha o que esse homem pensava, olha a maneira que ele pensava. Era um homem de outros tempos. A pessoa pode pensar, mas os tempos dele eram... Você não queria estar na pele dele. Eu não queria. Você também não queria estar na pele dele. Tantas coisas esse homem teve que fazer. Mas ele dizia, tenho tantas coisas para fazer nesse dia que eu não posso ficar menos de 4 horas em oração. Eu fico pensando, tantas pessoas procurando Martinho Lutero. Martinho Lutero, preciso falar com ele. E a esposa dele tendo que... Ele não pode atender você agora. E se ele tivesse celular na época, né? Acho que ele deixava no silencioso, né? Para poder orar, para poder buscar a presença de Deus. Ele botava em modo avião, né? As pessoas tentando falar com ele. Mas depois desse tempo que ele estava em oração, ele estava preparado. Preparado para as lidas do dia. Você e eu talvez não possamos ficar essas 4 horas durante um dia, 4 horas consecutivas. Mas à medida que você vai buscando a Deus, você vai começando a sentir falta desse momento de estar na presença de Deus. Assim, puxa, já tenho que ir para o trabalho, senão vou chegar atrasado. Mas isso é bom. Se você sentir isso aí, já é muito bom, já é um bom sinal da sua alma. Você já está se beneficiando dessa busca que você está fazendo de Deus. Primeira coisa que o homem necessita fazer para ter vida espiritual é voltar-se para Deus para a salvação. É a primeira coisa que o homem precisa fazer. Se o homem ele não se volta para Deus, primeiramente para a sua salvação, ele está colocando a carroça na frente dos bois. Primeira coisa que ele precisa é que a sua alma esteja salva, porque ele não tem o dia de amanhã. Nenhum de nós tem o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus e Ele vai nos dar se esta for a sua vontade para a nossa vida. Nós só temos o hoje. O dia de amanhã a gente não tem. Mas, se eu busco a Deus para minha salvação, não importa se eu não tiver o dia de amanhã aqui, porque eu terei o dia de amanhã com Ele. Vocês estão entendendo a importância da salvação? Entende a importância da salvação? Mas a segunda coisa é usufruir dos benefícios da salvação, especialmente o de experimentar a força e o fervor procedentes dessa vida espiritual em nossas almas. Esse é o primeiro benefício. E é por isso que Jeremias dizia,
Bendito é o homem, ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que estende as raízes até o ribeiro. Vai extraindo vida de lá. E o que é que acontece depois? Segundo benefício. Que ele diz justamente aqui, na continuação do versículo 8, né? Que diz: e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Meus irmãos, esse é o segundo benefício. Paz. Paz. Paz não externa, paz externa, né? Que é aquela paz que está acontecendo na guerra, aí houve um vencedor. E aí acabou-se a guerra, ninguém dispara mais míssil um contra o outro. Não é, embora seja muito bom quando acontece o final de uma guerra. Mas é aquela paz que está acontecendo na guerra, mas dentro de você não está acontecendo. Seu coração não está em meio a uma guerra. Seu coração está em paz. O fato de termos vida não impede que tenhamos dias maus. Até uma árvore junto às águas tem dias de calor. Olha o que é que ele diz, né? Quando vem o calor vai vir. E o que é o calor? E eu pensando, o que pode ser o calor? O calor, meus irmãos, eu creio que a gente pode comparar as coisas que testam a nossa confiança em Deus. É o calor. Para a árvore, as raízes estendidas para o ribeiro não impediam de que o calor viesse. A sua vida com Deus, a sua vida de comunhão com Deus, por acaso te isenta de dificuldades? Nem que você entregasse todo o dinheiro que você tem a Deus, como se alguns colocam isso como se Deus quisesse o dinheiro delas. Nem que você desse tudo que você tem a Deus, Deus não ia retirar as dificuldades totalmente do seu caminho. Não é o plano dele para a nossa vida nesse mundo. Irmão, eu passo por problemas na minha vida. Eu digo, irmão, por incrível que pareça, Jesus também passou. E eu sei também que você não queria estar na pele dele. Porque, meu irmão, ele não teve, exteriormente, Jesus não teve, desde que ele começou o ministério dele, né? Depois do batismo de João, começou o ministério dele. Ele não teve exteriormente descanso como muitos homens na vida tiveram. Talvez até antes dele, quando ele era apenas um carpinteiro, um construtor, trabalhando ali, as pessoas conhecendo a vida dele, né? Ele indo à sinagoga, né? Junto com Maria, os irmãos dele, né? Mas naquele momento em que ele foi batizado por João, e ocorreu de, após o batismo, ele ir para o deserto. E quem levou ele para o deserto? Quem levou? O Espírito Santo. Levou ele para o deserto. Para ser tentado. Outra palavra para tentado é testado. Para ser provado. Ele voltou cheio do Espírito Santo e começou ali o ministério dele. Enfrentou muitas e muitas dificuldades. Mas eu duvido com todas as forças do meu coração se houve homem na terra que desfrutou de paz mais do que ele. Mesmo quando as pessoas recusavam ouvir a mensagem, mesmo quando ele tinha que colocar ali aqueles julgamentos divinos sobre aquelas pessoas, mas ele dizia também, Pai, eu te dou graças, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Porque isto, Pai, não é que foi do meu agrado, mas porque foi do teu agrado.
ele se agradava da vontade de Deus. Num mundo cheio de problemas como era o primeiro século. Isso é uma lição para nós também, irmãos. De fato, há dias maus, tão maus, que chegam a abalar a nossa confiança em Deus. Ou não tem esses dias? Tem dias, irmãos. Dias, não é somente dia de 24 horas, 2 dias, 3 dias. Momentos, períodos da sua vida que você é tão testado, é tão severamente testado a sua confiança em Deus. Você pergunta, Senhor, eu me preparei tanto para isso e não vejo as portas se abrindo. Senhor, eu lutei tanto pela minha família e eu não vi resultado. E você começa a colocar um monte de coisas diante de você e você começa a ter Aí nessas horas o inimigo encontra um terreno fértil para afastar o nosso coração de Deus e ele começa ali os dardos inflamados dele serem lançados em nós e a nossa confiança começa a decair diante das dificuldades, diante do calor das provações. O que eu posso fazer quando a nossa confiança em Deus é tão severamente testada? Talvez você esteja passando por uma coisa que você não se sente nem à vontade de compartilhar com os irmãos. Você até coloca no pedido de oração, mas você coloca assim de uma maneira que ainda não expresse detalhes do problema. Porque você vê, é uma luta tão difícil para mim que eu não tenho nem palavras assim para descrever direito ela. O que eu posso fazer nesse momento? O que eu posso fazer nessa hora? Uma coisa somente. Confiar que Deus está contigo. Salmo 23. Talvez uma das partes do Salmo 23 que seja mais apropriadas nesses momentos ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, o teu cajado e o teu bordão me consolam. O vale da sombra da morte, usando essa figura, é às vezes um vale que você entra e ele é escuro, é desagradável, é um local que você quer passar logo por ele. Não sei se vocês já entraram numa rua assim, uma rua tão estranha, tão silenciosa, para você que você andar mais depressa aqui para sair logo desse quarteirão. Há momentos na vida, meu irmão, que você assim não vê a hora dele passar. Porque parece que veio para você como um teste, e eu digo a você, veio mesmo. Como um teste para você e um teste para mim. Mas eu quero que você se lembre, como eu também preciso lembrar, Deus está conosco. Deus está conosco. Essa confiança nos ajudará a lidar com o medo que porventura estivermos sentindo na provação. Por exemplo, o medo da provação se prolongar e se tornar um ano de sequidão. Esse pode ser um medo que muitas vezes vem na gente. Essa provação, quando é que ela vai passar? E eu fico com medo. Mas o que é que acontece se eu confiar em Deus? Se eu tiver essa confiança firme no Senhor? Confiando em Deus, teremos a sua paz. E essa paz, ela ocupará o lugar do medo em nossos corações. Sabe o que é ter o coração preenchido, meu irmão, de alegria? Você já teve seu coração preenchido de alegria muitas vezes. A alegria é tão grande que é como se ela estivesse transbordando de você. A mesma coisa a paz. Ela é tão grande dentro de você que aquelas preocupações,
Aquelas, como é que eu posso dizer? Aquelas lembranças que você quer afastar dos seus pensamentos, a lembrança dos problemas, a lembrança das dificuldades, as lembranças das adversidades, elas não encontram lugar no seu coração porque a paz está preenchendo todos os recessos. À medida que você está confiando em Deus, você está tendo seu coração cada vez mais cheio dessa paz. E além disso, essa paz será visível às outras pessoas, as quais poderão se perguntar como ainda estamos firmes a despeito das dificuldades enfrentadas. Muitas vezes, meus irmãos, aquele irmão que está passando por aquela provação demonstra uma força que você pensa, meu Deus, né? Nós sabemos a luta da nossa irmã auxiliadora. E que exemplo ela nos tem dado. Somente a paz de Deus, que excede o entendimento, pode ocupar o coração da nossa irmã e dar a ela aquele sorriso, aquele testemunho de fé que ela deu, de confiança em Deus, passando por tudo aquilo. Vai ser visível às outras pessoas. Por quê? Porque embora o calor seja intenso, a árvore plantada junto às águas não deixa de florescer. A folha fica verde, não deixa de florescer. O calor vem, ele vem, o dia mau ele vem, mas ela está junto às águas. A minha alma está junto a Deus. O problema, o calor, ele vai ficar. Não sei por quanto tempo, mas vai passar. Uma coisa que você e eu temos que entender, nenhum mal nesta vida é para sempre. Ele passa. E o terceiro benefício que eu quero ver com vocês, é o terceiro e último benefício, é o que ele diz ainda aqui na terceira parte do versículo. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. O último benefício da confiança em Deus é a produtividade. Ainda tratando de provações, a confiança em Deus nos ajuda a lidar com outro mal geralmente associado a elas, que é a preocupação. A palavra aqui que o tradutor colocou, perturba, seria a palavra preocupação ou até ansiedade. Ansiedade. E as palavras ano de sequidão, elas apontam, ao meu ver, para um teste prolongado à nossa fé. Deixa eu dar um exemplo para vocês que ilustra isso. Imagine que amanhã você chega ao seu trabalho e dizem para você se apresentar no RH. No RH. Você vai lá e você ouve que, né, você vai ser retirado do quadro de funcionários da empresa. Ok. Obrigar, né? Se essa é a decisão. Não é porque você fez uma coisa errada, não. Às vezes a empresa elas tem que cortar. Às vezes a empresa ela tem que diminuir o quadro de funcionários dela para ela poder se manter. E você vai ser o que vai sair dessa vez. E para você, tudo bem? Você ainda tem talvez o seguro, né? Outras coisas assim, né? Você está tranquilo. Pelo menos 6 meses, não sei se mais ou se menos. Ou se você tinha uma reserva. Aí digamos que você passou esses 6 meses despreocupado, né? Aí digamos que você não conseguiu se reinserir no mercado de trabalho nesses 6 meses. Talvez porque não quis, não quer receber o seguro todo.
Aí digamos que chegou o 7º mês, chegou o 8º mês, aí completa um ano, aí completa 2 anos, e você começa a ficar preocupado. Então, o problema em si não é a provação. O problema é a duração da provação. Já é um problema que você está lidando com ele não é há pouco tempo. E eu vou dizer a você uma coisa, meu irmão, minha irmã. A provação, ela não impede você de dar frutos. Mas a preocupação impede. A provação não impede você de dar fruto, de ser produtivo diante de Deus. Mas a preocupação, sim. Porque a preocupação, ela vai se apoderar dos seus pensamentos. Ela vai como que aprisionar a sua alma. E quando você e eu estamos absorvidos, estamos presos pelas mãos fortes da preocupação, eu não vou pensar em Deus, eu não vou pensar em buscar ajuda, eu vou, talvez até nesse momento, Deus ele está começando a ser substituído por outro objeto de confiança na minha vida. Ou seja, irmão, às vezes o mais difícil de suportar não é o tipo de provação, mas a duração dela. Veja a árvore, no ano da sequidão. Não é só o calor do dia mau, é o ano de sequidão. É o teste prolongado da fé. Eu falei em novo convertido ainda há pouco. Você se lembra quando você era novo convertido? Você se lembra, talvez, você olhasse para um irmão e visse aquele irmão não orar tanto quanto você ora, não buscar a Deus tanto como você busca, e você ter aquela visão, uma visão errada daquele irmão que já tem muitos anos de fé, a fé dele já está testada há mais tempo do que a sua. Então, meu irmão novo convertido, espere daqui a 10 anos, espere daqui a 20 anos, espere daqui a 30 anos. Se a fé ainda estiver em seu coração, é porque ela realmente nasceu na boa terra. Porque se ela foi uma fé que ficou ali uma semente no meio das pedras, o calor da provação vai fazer essa fé secar. Agora, se a sua fé está na boa terra, ela vai crescer, irmão. Mesmo no ano da sequidão. Então, nós temos, meus amados irmãos, esses benefícios. Eu tenho certeza que nós queremos andar diante de Deus com uma confiança maior nele. Eu creio que quando a gente se avalia, a gente deseja ser uma pessoa que encontra mais paz, encontra mais alegria, encontra mais prazer nas coisas de Deus. Tenho certeza disso. Mas é essa confiança firme em Deus que vai nos dar essas coisas. Então, a primeira coisa é você desenvolver, sou eu desenvolver essa fé, essa confiança em Deus. Porque quando ela está instalada no nosso coração, a paz também vai estar instalada. E em vez de eu estar preocupado, me deixando consumir pelas preocupações, eu vou estar buscando a Deus. E sabe qual é o louvor mais agradável aos ouvidos de Deus? É o louvor que você canta na aprovação. É o louvor que você não sabe e não entende por quê. Meu Deus, o que Paulo e Silas estavam fazendo na prisão durante a noite, com os pés, no tronco? Louvando, que coisa mais estranha. Louvando a Deus. E os outros presos ouvindo.
louvando a Deus. Não é simplesmente porque um olhou para o outro e disse assim, Lucas, vamos louvar, né? Já que a gente não tem nada para fazer, vamos louvar. Não era isso. Era simplesmente a alma deles que estava impulsionando eles a louvar. E é isso que nós vemos quando uma confiança ela é firme no Senhor. Até louvar em meio à provação. Você louva. E a aprovação passou? Não, não passou. E quando é que ela vai passar? Não sei. Isso não preocupa você? Não. E por quê? Porque eu confio no meu Senhor. E se nada mudar, continuarei confiando nele. Porque uma coisa eu tenho aprendido, que ele, todo o poder a ele pertence, que ele age em favor de quem espera nele, logo ele é insubstituível na minha vida. Então, isso eu tenho certeza no meu coração. E isso me dá vida, me dá paz, me faz frutificar diante de Deus. Então, meus irmãos, concluindo, nesses 3 domingos nós vimos a diferença entre confiar no homem e confiar em Deus. E eu espero que, com toda a dificuldade que eu tive de expressar isso para vocês, espero que tenha ficado clara mesmo assim. Nós podemos confiar em outras pessoas, eu já falei isso, mas jamais como substitutos de Deus em nossas vidas. Só Deus possui todo o poder para agir em favor daqueles que nele esperam, sendo, portanto, insubstituível como objeto de confiança. Confiar nele é ter vida, paz e produtividade espirituais, mesmo sob o calor das provações prolongadas. Portanto, meu irmão, confie em Deus, confie até o fim. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua ajuda, Senhor, para poder completar esse estudo. Acredito, meu Deus, que foi um desafio para a minha própria vida, Senhor, me colocar diante da tua palavra para estudar, ó Deus, este assunto. Eu agradeço, Deus, por quanto fui edificado, Deus, por essas palavras do teu servo Jeremias. E, ó Deus, espero que os meus irmãos também tenham sido, Senhor. Nem sempre, Deus, a gente consegue transmitir tão bem a tua palavra, Senhor. Mas hoje, quando a gente estávamos estudando, ó Deus, nós falamos do profeta Jonas e vimos que mesmo um profeta com a pregação, ó Deus, tão reduzida e até uma pregação até realizada com má vontade, como foi no caso de Jonas, ele foi fiel em entregá-la. E a fidelidade supriu todas as outras coisas, Senhor. Então eu peço, Deus, que a fidelidade em pregar a tua palavra tenha suprido todas as outras coisas, ó Deus. E ela possa, Deus, fortalecer o coração de todos que aqui estão, Senhor. Que possam ter, ó Deus, a oportunidade, Pai, de te conhecer ainda mais do que já conhecem, ó Deus. E chegar-se a ti, ó Deus. E não olhassem, ó Deus, tanto para si próprios, não só pelas coisas boas que fazem, nem pelos erros que cometem, mas olhando para ti, Deus, um olhar fixo, e saber que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso guia nesta vida até o final. Que nós possamos, ó Deus, ter essa certeza e essa confiança abençoada em nossas vidas para sempre. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos.